Tá gravando. Muito bem, só me confirme. Tá todo mundo me vendo em tela cheia aí ou tô pequenininho para vocês? Senão eu vou fixar aqui. Sim? Tá pequeno? Tá, eu vou colocar aqui na frente. Para mim, é. Para mim também tá pequeno. Chega para vocês aparecer maior. Peraí. Todo mundo. E agora? Agora sim, show. Beleza, então, pessoal, boa noite de novo. A gente está começando aqui mais uma aula do nosso curso intensivo de como tocar em banda. A gente já teve uma aula segunda-feira. Quem estava segunda-feira? Já vi o nome de alguns que estavam aqui. Paulo estava, tinha uma galerinha que estava. Oh, muito bem. Sim, ó, quem está lá no grupo e não viu a aula de segunda, a gente colocou lá o link no grupo da aula gravada, tá? Então, quem quiser assistir, na verdade, é bom até porque a gente tem indo passo a passo, né? Então, o ideal é ver a aula, caso não entenda alguma coisa de hoje, tem explicação da aula passada. Tá? Aí dá uma assistida lá que está gravado, para quem está no grupo tem o acesso. Tá? Então, a aula, esse curso intensivo é como tocar em banda, tá? Não é, eu esqueci de falar na aula passada no início, mas esse curso não é para aprender algum instrumento. Então, quem não sabe tocar nenhum instrumento, talvez não entenda muito ou não entenda nada do que eu falar aqui, porque esse curso é para quem já sabe tocar, tá? Já toca principalmente em banda, né? Oi, Jéssica, aqui. Ah, sim. Quem não conseguir, a gente até avisa no grupo, quem não conseguir participar na hora, assiste no YouTube, tá? Para acompanhar certinho e se der, participa ao vivo na próxima, tá? Mas é isso aí, Jéssica. Se tu viu, maravilha. Aí hoje é a continuação. Então, é para quem já sabe tocar e principalmente toca em banda, tá? Então, quem não sabe tocar no instrumento, enfim, não vai entender muita coisa, tá bom? Então, esse curso é para quem já sabe tocar, beleza? Pessoal, quem conseguir abrir a câmera, se quiser, tá? Mas, de preferência, que nem o Matheus ele tá aberto, eu gosto de ver vocês. Então, parece que tô falando com as pessoas normais. Então, parece um monte de câmera só, de foto. É meio ruim. Mas vocês sabem, tá? E quando eu perguntar alguma coisa, interajam no chat, tá bom? Não liguem os microfones, senão vai ser muita conversa. Só se eu pedir em algum momento, mas se não, só pelo chat ali, tá bom? Muito bem. Então, para quem não nos conhece, tá na primeira aula hoje, eu acho que deve ter alguns... Quem não participou, comenta ali. Quem não participou da outra aula, tá participando dessa como primeira, me avisa ali no chat. Mas quem não nos conhece, a gente é uma escola de música, tá? Nós damos aulas de vários instrumentos, maioria, acredito. Teclado, violão, guitarra, contrabaixo, voz, técnica vocal, né? E musicalização infantil, para crianças a partir de 6 anos. Então, temos essas modalidades. Temos uma equipe de professores, eu acredito que não estão todos aqui, que uns estão dando aula, outros têm... Olha, a Paula é a primeira vez. Maravilha. Então, todo mundo se apresentando aqui, Paulo. Uns estão dando aula, uns professores, outros têm compromisso em ensaio nas igrejas, então, nesse horário de noite é meio complicado. Mas, quem tá aqui, deixa eu ver. Ó, o Samuel tá aqui, se conseguir dar um oi. Só não vou abrir a câmera, mas tô aqui. Ah, ele tá... se não é branco. Bom, Samuel tá ali, professor de teclado. E acredito que, no momento, se algum outro professor tá aqui, me avisa, que eu não consigo ver todo mundo. Mas eu acho que só o Samuel tá ali. E eu sou professor de... Eu dou aula de teclado, baixo e violão, tá? Aí temos mais professora de voz, mais uma de violão, mais uma de teclado.
e mais um de guitarra. O professor de guitarra ele vai conseguir, até queria que ele me ajudasse aqui, explicando algumas coisas também. Ele disse que ele está num compromisso, ele vai tentar entrar daqui a pouco. Aí quando ele entrar, talvez ele participe de algum momento da aula, tá bom? Eu acredito que é isso, não estou esquecendo de nada. Mal, se eu estou esquecendo, me avisa aí, mas eu acho que é isso. Então tá, pessoal, vamos começar a aula. Então, ó, na aula passada, o que a gente viu na aula passada? Para ver se vocês lembram. O que a gente viu na aula passada? Os que estavam na aula. Harmonia, ritmo, isso aí. Harmonia, ritmo. Cada instrumento. Isso aí. Show de bola. Melodia, ritmo e harmonia. Objetivo de cada instrumento. A base, fundamentos da música, espaço sonoro. Perfeito, isso aí. Tá? Então a gente viu sobre harmonia, melodia e ritmo, que é os fundamentos da música, né? Fundamentos da música, e com isso a gente viu o papel de cada instrumento na música. Vocês chegaram a fazer aquilo que eu disse, de escutar a música e perceber o que cada instrumento está fazendo? Claro, o Matheus fez, né? Sim, show, Simone fez, maravilha. É isso aí. E vocês perceberam, né? Cada um tem o seu papel, cada um está executando o seu papel. Ninguém está invadindo o espaço de ninguém, não ficar tocando toda hora também. Isso aí, tem momentos que a gente precisa tocar, outros momentos não. A gente vai falar um pouquinho disso hoje também. Deixa eu ver se participo. Opa. O Elias é a primeira vez. Boa noite, Elias. Ó, se tu quiser ver a aula passada, entra lá no grupo que a gente vai mandar os links de novo depois, que tá tudo gravado, tá? Aí tu consegue assistir a aula passada também para entender melhor. Ó, a Jéssica colocou, quando a música é bem tocada, a gente consegue ouvir todos os instrumentos de forma clara. Perfeito, é isso aí. Não ficar fazendo solo no inteiro, show de bola. E que nem a Jéssica falou, consegue ouvir todos os instrumentos, mas todos cooperando para a música, né? Se quiser, tu só escuta ali, tu não percebe ninguém se destacando. Escuta uma música só, todo mundo tá tocando, tem um violão, tem um teclado, tem um baixo, mas tu vai escutar, tu escuta só uma música, não escuta o instrumento separado. Essa é a intenção de tocar em banda, né? Não é eu, Ismael apareceu, o Matheus apareceu, o Fábio apareceu, não. É a gente se juntar e fazer com que a música apareça. Entendeu? Foi sobre isso que a gente falou na aula passada, né? Então, ó, fundamentos da música, harmonia, melodia e ritmo. Né? Melodia, sequência de notas formando a linha principal, por exemplo, uma voz cantando, né? Ritmo. Bateria é o que define velocidade, intensidade, se é forte, fraco, se é lento, devagar, que divide as partezinhas da música, certo, né? E a harmonia é o que faz a cama, a base para a música, com acordes, né? Sequência de acordes. Resumindo, a aula passada foi isso. Claro que a gente aprofundou bem mais, mas resumindo foi isso. Só para vocês se situarem. E hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu abrir aqui o conteúdo. Então, hoje a gente vai falar sobre estrutura musical, uma estrutura, parte das músicas, né? E comunicação em grupo, tá? Dois assuntos muito importantes, tá? Então, vamos começar. O título da aula de hoje, quem quiser anotar aí, ó. Estrutura musical e comunicação em grupo, tá? Para a gente entender mais, entender como organizar a música e também se comunicar, né? Ver quem é que... o que a gente tem que fazer, se a gente tem que mandar, se a gente tem que só ouvir, ver e obedecer. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, começando então, partes da música. Acredito que todos vocês são músicos que já tocam, então vocês já entendem o que é verso, coro, refrão, né? Introdução, sim. Então, partes da música. O básico, né? A música começa pelo quê? Geralmente, tá? Às vezes não, mas geralmente é para começar por uma introdução, né? Produção geralmente faz só o instrumento, geralmente é calmo, mas pode ser rapidão também, com todo mundo tocando. Então, começa pela introdução, depois entra o verso.
primeira parte cantada. Depois vem o refrão ou coro, que é o quê? É meio que o tema principal da música, né? Entrega tudo no coro. Tá? Isso aí. Depois, a base principal é essa. Aí depois, às vezes, daí varia de cada música, né? Repete o verso, depois repete umas bandas de coro. Ou tem uma terceira parte, um verso diferente, podemos dizer assim, e depois repete o coro. Mas geralmente repete o coro sempre. Então, e a música se cria assim, mas o principal é introdução, verso, coro. Aí tu vai acrescentando lá mais um verso, mais um coro, uma terceira parte, mais um coro. Enfim, daí vai variando de cada música. Mas isso vocês têm noção, né? E depois tem o final, que geralmente o pessoal não faz, né? Mas seria uma introdução final, né? Para acabar, não. Acabar, tipo, pum, marcou a nota e cada um vai abaixando o volume. Não, faz um final bonitinho. Pouca gente faz, mas é o ideal se fazer, tá? Não terminar no seco, tipo, morreu ali, só marcou uma nota, tchau. Não, faz uma. Como iniciou numa introdução, faz uma introduçãozinha final. Não precisa ser a mesma do início, mas uma mais tranquila, só para acabar o hino bonitinho, tá? Ó, amo introdução, ou introduções que iniciam com teclado e piano. Isso aí, Jéssica, e geralmente, né? Geralmente se inicia com um piano mais tranquilo, sem muito. Tem músicas. Anderson Freire, eu lembro dele quando eu falo isso. Geralmente as músicas dele são um pouquinho mais pegadas no início, né? Tem várias que iniciam já com bateria, enfim, mas vai de estilo, né? Vai de estilo e como o compositor, o produtor quis criar a música. Também se repete o coro várias vezes. Exatamente. Hino da harpa, por exemplo, é verso, coro, verso, coro, verso, coro, tipo umas 4, 5 vezes, às vezes. Né? É bem isso, mano. O hino mestre é minha meta, tocar aquela introdução. É, exatamente. Uhum. Conheço. Tem umas que é mais complicada, tem outras que é mais tranquila, né? Mas introdução é meio que um tema para música, né? Tema não principal, mas é um tema que só os instrumentos fazem. Mas é um teminha para música, sim. Bom, maravilha. Sobre isso eu acredito que todo mundo já sabe, né? E tem aquelas pontes que ligam verso e coro, né? Tipo, acabou o coro, faz uma pontezinha e volta pro verso. Tem, né? Mas, que nem eu disse, isso varia de música para música. Então, não é tipo uma regra ter, uma regra não ter. Varia de música para música. Talvez a música vai ter só uma. Às vezes nem introdução tem, né? Mas talvez vai ser uma introdução, verso, coro e acabou. Tem música que é assim, tem hinos que é assim, né? Mas o importante é a gente entender e fazer, tá? Porque às vezes a gente, vamos lá tirar uma música, vai lá e tira, verso e coro, daí introdução não tira, aí, sei lá, uma terceira parte, ou uma ponte que tem, a gente não tira, daí chega lá, sei lá, tocar pro coral. Aí a gente chega, a introdução tirou? Não. Tirou o hino? Tirei, mas não tirou a introdução. A introdução faz parte do hino, né? Até hoje, às vezes, eu peco isso. E porque a gente tem, vamos tirar o hino, vamos, tira o verso, coro, terceira parte e introdução, cadê? Então, é bom a gente entender e respeitar, né? Se a música foi feita assim, a gente vai tocar a música, o hino, a gente tem que tirar tudo certinho. Nos hinos da harpa, a bateria começa junto na marcação do ritmo. Geralmente, sim, Simone. Geralmente, os hinos da harpa também são um pouquinho mais animadinhos, né? Então, geralmente, a bateria já começa no início. Se não, só espera um verso ali já entra. Não demora muito não para entrar. Se der, já inicia junto. Bom, entenderam aqui, né? Sobre as partes do, da música, né? Agora, condução da música em grupo. Aqui falando sobre mais para quem é líder da banda ou da equipe dos músicos ou até regente de coral, né? Quando a gente está tocando uma música, ou um hino, eu falo música como um hino, enfim, música no geral, né? Música. Quando a gente está tocando uma música, eu pergunto para vocês, deixa eu liberar aqui. A música começa com a gente fazendo tudo com a bateria bem louca lá em cima, crescendo, tocando, ou me diz, como é que ela começa, geralmente? Geralmente não, sempre, né? Ela começa lá em cima ou ela meio que vai crescendo, vai construindo? Calma, o Eric falou calma. Exatamente. Gradativo, de maneira gradual, exatamente, isso aí. Mas alguém, acho que não.
Então, a música nunca vai começar. Nunca vai começar, não, né? Ela nunca vai começar lá em cima, com a gente tocando para valer. Não, ó, a bateria começa geralmente no ar. Exatamente. Então a música nunca vai começar valendo. Ela vai construindo. Eu falo que é tipo contar uma história, tá? A gente não começa a história pelo meio, pelo desenvolvimento, e depois vai para o início, e depois vai para o fim. Não, ou a gente não começa pelo final, depois vai para o início e depois termina no desenvolvimento. Não, é uma história, a gente tem que começar início, meio e fim, né? Correto? Então, na música, a gente está contando uma história, só que a gente está contando uma história sem falar nada. A gente está contando uma história sem abrir nossa boca, a gente está contando a história com o nosso instrumento. Então, o instrumento, a gente, músico, a gente tem que fazer com que uma pessoa sem conseguir ouvir nenhuma palavra, talvez até sem conseguir nos ver, mas só escutando, elas entenderem que está sendo construída alguma coisa, tá? Na música. Que a gente está contando uma história só com música, tá? E para isso, a gente tem que separar essas partes. Início, mais tranquilo, vai construindo. Começou, às vezes, geralmente, né? Escuta de jovens, a bateria começa a 1000. É tipo isso, né, Jéssica? É mais animadinho, os jovens são mais loucos. Daí começa mais para lá. Mas o certo é, começa tranquilo, tá? Começa tranquilo porque começou a história dali. A história não começa com pá. Não, vai contando contexto, enfim. Então, geralmente, por isso que as músicas começam, às vezes só com teclado, às vezes só com teclado, violão, bem tranquilo, né? Então, o importante é, a gente vai ensaiar, vamos lá, os músicos ensaiaram tal música, chegou no ensaio, vamos separar parte por parte. Verso, entra só o Ismael ali no violão, bem tranquilo, e o Matheus no teclado, bem tranquilo. Tá começando a contar a história. Tá? Pro verso. Aí, vamos supor que o nosso hino tem um pré-refrão, que é meio que um verso um pouquinho diferente antes de chegar no refrão. Então tem um pré-refrão. Chegou no pré-refrão, entrou a bateria tocando, que nem a Jéssica diz, tocando de lado, no aro, né? Bem tranquilo, o baixo entrou junto, tá crescendo, tá contando a história, tá? Aí depois cresceu um pouquinho, chegou no coro, entregou, tá? Então foi contando a história, chegou no coro e desenvolveu a música. Então, vamos supor, quem não tá enxergando os músicos, talvez até não tenha voz, tá? Só tá ouvindo a gente. Sem a gente falar nada, sem o pessoal nos ver, eles estão só ouvindo e estão percebendo. Tá, aqui mudou de par. Tá, aqui eles cresceram, então mudou de par. A bateria entrou mais pegada, mudou de par. Sem eles verem, ou verem a gente falar, eles estão entendendo o que está acontecendo com a música. Entenderam? É isso, a gente tem que contar a história sem falar nada. Tá? E com isso, quando chegar no ensaio lá, definam. Geralmente os músicos, falo no geral, né? A gente chega no ensaio e só toca. Tipo, vamos tocar a música lá, passa a música 3 vezes, estamos ensaiados. Não. Chega, conversa, tá, nessa parte vamos fazer o quê? No início vamos entrar só o teclado. A introdução faz teclado, violão e o baixo no grave lá. Quando entrar o verso, só o teclado. Aí depois entra a bateria com baixo e o violão bem tranquilo. Aí depois cresce todo mundo que tá. Definam isso no ensaio. O ensaio é para quê? Para definir essas coisas. Não é só para chegar e tocar. Chegar e tocar não é ensaio. Tá? Chegar e tocar, então chega no culto e toca, vai dar a mesma coisa. Entendeu? Então não é só chegar e tocar. Chegar no ensaio é para a gente definir a construção da música. Então tem que ter essa conversa. Tá? Não é só tocar. Vixe, não tem comunicação entre os músicos. Parece a banda do Chaves. Exatamente. Porque se não tiver essa comunicação e não tiver dividido certinho cada parte, vai parecer uma bagunça, porque, tipo, tu não vê dinâmica na música. A gente vai falar sobre dinâmica na próxima aula amanhã, tá? Daí o pastor Luiz César, que é o professor de guitarra, ele vai falar um pouquinho sobre também. Mas não tem dinâmica na música. A pessoa ouvindo, ela só sabe que mudou de parte porque a letra que a voz está cantando mudou. Porque senão ela não sabe se tá no coro, tá no verso, porque os músicos estão tocando uma coisa só.
Eles não definiram, aqui vamos tocar mais tranquilo, aqui. Não, cada um tá entrando do jeito que quer, na hora que quer, e não fica uma coisa organizada. Entenderam? Então, tipo, não deixem para a voz, e não é só para a voz definir aqui é o verso porque foi cantado assim e aqui é o coro porque canta assim. Não, os músicos têm que dizer aqui é o verso e aqui é o coro. Entendeu? Aqui é a introdução, aqui é uma terceira parte. Entenderam? Aí, como é que diz isso? Definam. Ah, no verso eu vou fazer isso, o instrumento, né? Eu vou fazer isso, no coro eu vou mudar para isso. Às vezes é um detalhezinho, já mudou, entendeu? Na escuta já mudou. Que nem a Jéssica falou ali, verso eu vou tocar de lado, coro eu vou tocar reto na caixa. Perfeito? Já está dizendo, de lado, quando a pessoa escutar a caixa um pouquinho mais fininha, que é o aro, né? Vamos perceber, aqui é uma parte diferente, que é o verso. Depois reto, aqui é o coro, mudou de parte. Tem que passar, os músicos têm que passar essa noção, tá? Senão, que nem, eu não sei quem falou ali, vai virar uma bagunça, a banda do Chaves, a Jéssica falou, banda do Chaves. Entenderam? Entenderam alguém? Comentem aí sobre essa primeira parte. Então, ensaio, todos têm, todos têm que estar saindo das partes do hino, exatamente, Gustavo. Exatamente, Jéssica. Exatamente. Porque, quem a Jéssica falou, às vezes as pessoas, o cantor, né, ensaia com a música original gravada, daí chega lá na hora, os músicos tocam, tipo, cada um toca o que quiser em ordem aleatória, entra na hora que quer. Aí os músicos, até a igreja, quando vai cantar, se perde. Por quê? Porque não tem organização dos músicos. Os músicos não organizaram as partes certinho. Ah, mas não deu tempo de ensaiar. Então cria ali na hora. E se comuniquem. Aí a gente vai entrar na parte de comunicação. Tá? Mas cria ali na hora. Ah, nessa parte vamos. Tá, calma, vamos tocar mais fraquinho. Para dizer que é o verso. Tá, agora cresce. Comunica na hora, porque não ensaiar. Mas comuniquem na hora para dividir certinho a música. Entenderam? Porque senão, que nem a Jéssica falou ali, quem tá cantando vai se perder porque ensaiou que nem o hino. O pessoal que tá cantando ali na igreja vai se perder porque conhece o hino. Entendeu? Aí chega os músicos tocando de qualquer jeito, vai virar uma bagunça. Entenderam? Então, dividam. Amanhã, na aula, a gente vai falar mais quando falar sobre dinâmica, daí a gente vai se aprofundar em papel de cada instrumento. Tá? Como é que cada instrumento vai agir para soar isso, a divisão da música. Tá? Mas hoje eu só estou falando em música no geral. Amanhã a gente especifica cada instrumento certinho. Tá? Então, entenderam partes da música e como a gente tem que dividir. E como a gente tem que demonstrar isso, né? A gente tem que contar a história só com o nosso instrumento. Entenderam? O papel principal é isso. Fechou? E todo mundo entendeu, né? Gustavo, sim, show. Beleza, pessoal, pode ir comentando junto também, tá? Que eu vou lendo, eu tô lendo aqui os comentários e eu vou comentando as coisas que forem importantes, eu vou comentando junto, tá? Então tá, aí entramos na parte de comunicação, tá? Comunicação entre a banda, enfim. Vamos lá. Comunicação como? Ficar gritando na hora da música? Não. Já aconteceu, tá? De um músico, quando pedem para fazer alguma coisa, eu faço, tranquilo. Mas daí um músico foi lá e gritou na hora do. Aí, tipo, eu escutei, só que daí o pastor que estava do meu lado também escutou, os irmãos que estavam sentados na fileira, todo mundo escutou. Porque em vez do cara só me avisar, tipo, fazer um sinal, enfim, ele pegou e deu um grito lá em cima. Aí todo mundo escutou, não é para todo mundo escutar, para os músicos escutarem, né? Ou às vezes só para o baixista, só para o tecladista, enfim. Então, comunicação é o quê? É às vezes um olhar, às vezes só no olhar a gente já entende, é um gesto, uma expressão, enfim, não é gritar, não é, às vezes nem é falar, mas é só fazer um gesto, um sinal, um olhar, entenderam? Não necessariamente gritar, às vezes se tiver todo mundo calmo, o volume não tão alto ali, até dá para cochichar ali, falar um pouquinho mais alto, mas se não, só um gesto já tá ótimo. E acho que sou livre vocal, assim. Sim, exatamente, Jéssica, exatamente. Aí também poupa muito mais tempo. Às vezes chega no ensaio para começar a ensaiar as músicas, né? Tem que chegar mais pronto, às vezes só ajeitar um detalhe no ensaio
e já era. Se todo mundo ensaiar, que a Jéssica está falando ali, ela é líder do vocal, ela pede para os músicos ensaiarem a música o mais original possível, né? Se todo mundo pegar que nem original, o seu papel que nem original, para chegar no ensaio é só tocar, porque vai estar todo mundo alinhado, entendeu? Cada um pegou sua parte, só chegar e tocar. Poupa muito mais tempo, né? Não vai dar tanto trabalho, então se ensaiar, fechou. Se ensaiar certo, né? Fechou. Cada um faz a sua parte, sabe as partes da música certinho, só chegar, se juntar e tocar. Exatamente, Jéssica. Igual tem que continuar com o gesto com a cabeça, enfim, exatamente. Isso aí. Bom, continuando aqui, que nem a Jéssica falou com gestos com a cabeça que o pessoal conhece. Exatamente. Samuel falou, o pessoal gosta de inventar música, é um inventor. Exatamente, exatamente. Tá louco. É uma arte. Bom, pessoal, ó, voltando aqui, comunicação, então, olhar gesto com a cabeça, que nem a Jéssica falou ali. Enfim, gestos. Evitem ficar gritando ou falando alto demais, porque estão se comunicando entre vocês, não é para o, que nem eu falei, pastor saber, os irmãos que estão em volta saber, a igreja saber. Não, é vocês ali, tá? Tá, fazer gestos. Quem manda, quem... Cada um dá a sua opinião e vai construir a música de um jeito? Não. O ideal, tá? É no ensaio, ou se a banda não tem um líder ali, o ideal é vocês combinar. Não, o baixista vai levar, o tecladista vai levar e a gente, todo mundo obedece o tecladista. É bom ter alguém liderando a banda. É bom ter alguém liderando a banda, tá? Porque senão daí o baterista manda o pessoal fazer uma coisa, tá? Daí do nada o tecladista manda fazer outra. Não, alguém tem que estar guiando, tá bom? Porque a gente vai ver sinais de quem? Se não tem nenhum líder, vocês têm que definir alguém para liderar, para ir guiando, dando instrução. Ah, aqui é calma, aqui toca mais rápido. Gritar no microfone aí, batera, solta um rolo. Não, isso aí não é o certo, tá? Não é o certo. Não é certo, misericórdia. Não é o certo, tá? É comunicação discreta, não é para mostrar para todo mundo, entendeu? Então, se não tem nenhum líder, é bom definir um líder para alguém ir guiando, tá? Não ir, tipo, cara, todo mundo tem ideia, mas é bom um só ir direcionando para não ficar uma confusão, não se tornar uma confusão, tá bom? Então, defina isso no ensaio, ou talvez no grupo lá, se não vai dar turno de ensaio todo mundo junto. Chama no grupo, o Matheus vai ficar na direção do grupo lá e ele vai direcionando todo mundo. Show? É isso aí, tá? Entenderam? Quando eu toco, geralmente eu fico gritando pro pessoal. Gritando não, né? Falei que não é para gritar, eu falei que eu grito. Não, fico comunicando pro pessoal. Mas às vezes é o tecladista que comunica, eu saí do meu posto de comunicar e agora eu escuto tudo que eles falaram, então eu só faço o que eles pediram. Só faço não, né? Eu toco e se eles der algum sinal eu faço. Mas daí eu não fico me metendo. Então, se definir o que é o tecladista, todo mundo respeita e olha para o tecladista, entendeu? Vontade de gritar, confesso. Vocês dão vontade, mas é comunicação, não é gritar. Só para os músicos verem. Enfim, esses casos eu estou falando quando não tem líder, tá? De grupo. Agora, se é um grupo com vocal ali e já tem um líder, os músicos têm que olhar para quem? Tem que tocar olhando para o teto, tem que tocar olhando só para o instrumento, tocar olhando para o tecladista, que não tem nada a ver com o tecladista alto baixista. Tem que tocar o quê? Olhando para o líder do grupo, tá? Porque acontece direto, eu percebo, e é uma coisa que, tipo, não é só o problema lá com fulano, com ciclano, não, é no geral, tá? Os músicos tocam olhando para o teto, olhando só para o instrumento, olhando enfim, para todo lugar, menos para quem está liderando. Ah, mas tem que olhar, tem que. Se tem alguém liderando, é para direcionar todo mundo, tá? Às vezes é quem está no vocal, que nem já aconteceu, não sei se a Maria está aqui, mas a gente tem a líder lá no vocal, do grupo. Às vezes é até engraçado, mas é uma coisa que funciona. Ela está cantando de frente, os músicos estão atrás. Ah, quer fazer um sinal pro grupo? Ela bota a mão atrás e faz tipo, calma, faz um sinalzinho assim, ó. A gente acaba. Só que tem que estar olhando para ela, tem que estar olhando para o vocal ali na frente, tá? Se não, vai fazer o sinal, faz sinal para acalmar, os músicos vão lá para uma terceira parte que eu tocando. Por quê? Não estão olhando
para quem está na frente. Entenderam? E acontece? Acontece. Acontece muito. Meu Deus, o pessoal não bota uns textos gigantes, senão eu não consigo ler. Quando específico, exatamente, exatamente. Às vezes a gente tem a possibilidade de colocar fone de ouvido e se comunicar por um microfone que só sai nos fones. Tem, mas é mais difícil, né? Então, o ideal é gesto. Já ir se acostumando com gesto, só. Cabeça, olhar, enfim. Exatamente, Jéssica. Não dá para deixar se levar pela emoção. Tipo, empolgou aqui agora e vai lá e começa a tocar do jeito que quer. Paulada porque tá empolgado. Não. Se for ensaiado e se tiver algum líder, tô empolgado, mas continua olhando pro líder e obedeço o que ele mandar. Se ele mandar acalmar, eu tô empolgado. Se ele mandar acalmar, eu acalmo. Entenderam? Acostuma louvar de olho fechado. Exatamente. A gente tá ali, para tocar, no momento de tocar. Então tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Nem quando forem chamados para pregar, vocês vão se concentrar na pregação, para passar a mensagem certa, enfim. Tocar é a mesma coisa, tem que se concentrar no que a gente está fazendo. Daí, às vezes, se fecha os olhos, sei lá, faz alguma coisa e esquece. Isso aí, tem que... Então, entenderam? Sempre olhem para o líder. E mais, agora, falando mais específico, quando tem um coral, são os músicos, a banda é a banda do coral. O que tem que fazer? Isso aí eu vou deixar para vocês responderem. Quando é um coral, vamos lá, a gente é a banda, nós todos somos uma banda de um coral. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para quem? Olhar para a regente. Será que a gente olha para a regente? Isso aí. Regente. A regente está lá para quê lá na frente? Ou o regente, né? Eles estão para quê lá na frente? Para ficar dançando, mexendo as mãos lá, que nem um palhaço? Não, eles estão regendo. Mas estão regendo o coral. Não, estão regendo todo mundo. Tá? O regente, ele é para reger a banda coral e músico, entendeu? Para reger o geral ali. Então, quando a gente estiver tocando num coral, eu sei que às vezes, tipo, o coral tá na minha frente, não consigo enxergar a regente, beleza? Que às vezes acontece lá na área, mas daí a gente olha pro tecladista e o tecladista consegue enxergar a regente. Daí ela passa a informação, ele passa para nós. Show? Tá? Mas consigo enxergar? Olhem pro regente, tá? Que é o mais comum, quem é regente aqui já sabe e passa por isso, acredito. O regente vai lá, manda os músicos parar, eles continuam. Ou avisa qual é a parte, tipo, os músicos estão viajando, olhando para o nada. Se o regente está lá, não é só para ficar se mexendo lá na frente, ele está para reger os músicos também. Tá? Então, tô tocando, claro, alguns não estão acostumados a tocar sem olhar para o instrumento, beleza, olha para o instrumento, mas volta e meia dá uma olhada, principalmente quando estiver acabando o coro, dá uma olhada para a regente, vê o que ela vai falar. E daí ela fala, repete o coro e a gente pega e vai e entra no verso. Não, olha pra gente. Tá acabando o coro? Olha pra gente. Show. Mandou aquilo, vou lá e toco. Continua no instrumento. Depois, tá acabando o verso? Olha pra gente. Tá. Mandou entrar pro coro, vamos entrar pro coro. Então, regente tá regendo coral e regendo músico. Tá regendo a música no geral, né? Então, um regente de coral tá na frente de tudo, tá? Então, quando mandar só bateria, só bateria. Só que, para o regente reger, a gente tem que estar prestando atenção no regente. E, geralmente, o músico não presta atenção no regente. Né? Convenhamos. O músico não presta atenção no regente, mas tem que prestar, tá? O regente do coral. Mas tem o líder da música que está tocando junto. Mas, no momento ali, quem está regendo a música é o regente do coral. Então, olhem, prestem atenção no regente. Não fiquem olhando só para o instrumento. Não é errado olhar para o instrumento, tá? Tem que olhar para tocar direitinho. Mas só para o instrumento também não. Volta e meia tem que olhar para quem está regendo o coral, regendo a banda. Entenderam? E também daí o papel do regente porque nem eu falei no ensaio, chegou no ensaio, o regente vai definir, nessa parte vocês tocam, nessa parte faz uma introduçãozinha, nessa parte que vocês pode crescer, ou só fica a bateria, o regente tem que definir, tá? E nem tem uma frase aqui, combinar antes evita vergonha depois. E é de fato. Às vezes, empolga lá, a gente manda, só bateria, daí entra, tipo, todo mundo continua tocando. As pessoas que estão na igreja já veem isso, né? Tipo, fica pensando, o regente tá lá, fica mandando as coisas, mas ninguém obedece, tipo, pra que tá lá?
entendeu? Fica feio, passa vergonha, tá? E já leio, tá muita gente comentando agora, só não, mas eu vou ler o comentário. Entenderam? Então, sempre olhem para o líder. Se não tem líder, criem o líder, vê alguém para seguir, entendeu? Definam alguém. Mas sempre olhem para quem está na frente da banda, entendeu? Ou do coral, enfim. E importante, no ensaio, ensaiem. Não é só tocar o hino. É definir parte, definir a hora que entra, a hora que sai, a hora que acaba, a hora que inicia, como é que inicia. No ensaio, eu acredito que é tipo, não é só. Acredito não. Ensaio não é só tocar, é conversar, se comunicar. No ensaio, para na hora do culto, na hora de tocar o hino mesmo na igreja, não precisa evitar ficar gritando, comunicando, às vezes nem precisa, porque ensaiou direitinho, né? Daí vão lá, toca exatamente que nem no ensaio. Então, o ensaio é para ensaiar, não é para tocar. Certo? Às vezes chega no ensaio e nem consegue tocar o hino inteiro, mas ensaiou todas as partes, tudo que vai fazer, tudo que não vai fazer, anotou certinho. Entenderam? O ensaio produtivo é isso. Não é só, toquei o hino 3 vezes, estou bem ensaiado. Não. Às vezes tocou o hino 3 vezes e ainda falta ensaiar. Falta ensaiar ainda. Né? Olha o Matheus concordando ali. É bem isso. É bem isso. Entenderam? E que eu anotei, ó. Tocar tudo do início ao fim, várias vezes sem propósito, tocou para nada. Não é ensaio. Tipo, tocou 5 vezes, mas continuou como se não tivesse tocado nenhum. Entendeu? Então, só tocar não funciona. Tem que ensaiar, se comunicar, escrever. Escrever, a melhor coisa que tem é escrever, para depois, mas escrever quer dizer que não sei tocar. Não, quer dizer que tu sabe e está preocupado com a música. E outra também, né? Quando a gente escreve, a gente acaba decorando mais fácil. Então, a melhor coisa é escrever. Eu, quando vou pegar um hino, eu gosto de escrever. Eu não pego o instrumento. Eu vou escutando e escrevo a cifra que eu decoro muito mais fácil, em vez de ficar tocando várias vezes. Então, a melhor coisa é escrever. Escreve, anota as partes entram, as partes não saem, que a gente acaba gravando, né? Bem mais fácil. Entenderam? Agora eu vou ler os comentários aqui. Ó, regente da orientação. Tem regente, que nem eu falei, ó, a Simone comentou, tem gente que fala para repetir a frase ou instrumento e muitas vezes ninguém vê. Geralmente, né, Simone? Muitas vezes, geralmente, ninguém vê. Exatamente, exatamente. A gente tem que ver o regente, mas o regente também tem que ensaiar a música, né? E daí todo mundo fica ligado no regente, o regente está mais perdido que os músicos. Aí é uma confusão atrás da outra, né? Vira uma bola de neve. É bem isso. Não domina o louvor. Dá um nervoso quando a gente não domina o louvor e na hora de reger não passa segurança porque não sabe o que está fazendo. Exatamente. E, Jéssica, é perceptível, né? Tipo, quem está no coral olha, dá para ver nitidamente que o regente, tipo, é a música que está regendo o regente, não é o regente que está regendo a música. Dá para ver, isso aí é notório. Então, até para regente ou líder de louvor, estudem a música para chegar na hora regerem com segurança. Entendeu? Porque às vezes dá para ver, tipo, o regente lá na frente fica olhando os músicos, que parte vão entrar. Tá aqui, e vão. Tá errado? Quem rege, quem manda, quem diz aonde entrar é o regente. Tá? E dá para ver, e a gente vê assim, ó, não é pouco, né? É a música regendo o regente. Então, isso a gente não fala só para os músicos, fala para a regente também. Estudem. Não é só tocar, estudem a música, as partes da música, para chegar na hora e fazer direito, fazer bonito. Tá? A gente está tocando, o estudo é sobre tocar em banda, porque mas é coisa às vezes meio óbvia. Mas é isso que todo mundo peca na hora de tocar, é coisas óbvias, né? Eu estava conversando com um aluno, não sei se ele está aqui, acho que não. Mas estava conversando com um aluno que eu pedi para ele ensaiar, ele estava com dificuldade em ensaiar, né, sem tempo. Aí eu falei, mas tem que fazer isso. O pior é que eu sei que tem que ser feito, só que eu não consigo fazer. Pô, é só fazer o que tem que ser feito, mas eu não faço. Então, vocês têm que ensaiar, só ensaiar, estudar música, para chegar na hora e fazer certo, entendeu? O objetivo é só estudar música.
chega lá e vai dar tudo certo, entendeu? Só que geralmente não estudo. Né? Uma coisa simples, é só. Não precisava o Ismael estar aqui falando, mas é uma coisa que acontece, entendeu? Não é um problema tipo, ah, não, tem que arrumar aquilo lá. Não, é só estudar e ensaiar direito. Verdade? Hum, quando anota a cifra do louvor, eu consigo gravar na cabeça e toco tranquilo. Exatamente, Paula. Quando a gente anota, escreve cifra ou partes do hino, a gente acaba decorando muito mais fácil. A mente decora muito mais rápido. Tem muito, já aconteceu de a gente ficar me olhando para eu dizer aonde entrar. É, a regente olhando para o músico para dizer para que parte vai o hino. Acontece muito, né? Por que não estudar? Não ensaiaram certo. Aí passa em segurança, né? Quem era para transmitir segurança e guiar, passa em segurança para o coral e banda. O Luiz comentou ali. Vemos muitos que fazem parte do solo e querem mandar nos regentes e acabam fazendo do jeito que querem. Exatamente, está certo? Não, não. Isso serve para música e vocal, né? Vocal, quem está cantando tem um líder também que vai dizer, ah, aqui entra, aqui divide as vozes, aqui canta todo mundo nisso, todo mundo primeiro. Não é vocês que, tipo, ah, só porque eu tô cantando eu que mando a música. Não, tem alguém liderando. E se tem gente do coral e tem um vocal, o vocal também olha para a regente. A regente vai dizer o que vocês têm que fazer. Ou melhor, é para dizer, não. Então, se a regente está ensaiada certinho ali, a regente que vai reger o vocal, rege o coral, rege o vocal, rege os músicos. Esse é o papel do regente, é reger. Entendeu? E o que o Luiz falou é bem verdade, que às vezes tem até vocal que quer mandar. Não pode. Se tem regente, é porque tem alguém liderando, tá? E o nosso papel como músico não é só tocar, é prestar atenção em quem está regendo para que eles vão dizer o que a gente tem que fazer. Ah, mas eu que ensaiei um tempo. Eu sei, mas ali na hora, quem tá para reger é o regente, é a pessoa que está na frente do grupo, louvor, enfim. Tá? Entenderam, pessoal? Mais algum comentário? Alguma dúvida? Sou super a favor do vocal ajudar o regente quando percebe a dificuldade dele. Mas tudo é uma questão de jeito de falar, sim, e de necessidade, né? Se não tem necessidade. Porque às vezes quer mandar sem precisar. Então, tem que analisar bem a situação, né? É caso a caso, né, Jéssica? Positivo, exatamente. Sim, show. Acredito que todo mundo entendeu, né? Ficou alguma dúvida aí? Até botei aqui no final, ó. Ouçam a música com atenção e escrevam sua estrutura. Deixar, ó, a aula de hoje é isso. Eu falei mais sobre música no geral. Então, dividir as partes da música, certo? Certinho. Para ficar uma coisa organizada na hora de tocar, tá? Dividam a música, ensaiem. Não é ensaio, não é só tocar. Tem que estudar a música, anotar cifra. É estudar, que nem vocês estudam para a escola, para fazer uma prova, é estudar para música. É um ensaio, entenderam? E comunicação. Uma, por sinais, não sem gritar, tá? Sem gritar. É sinais, um gesto com a cabeça, um gesto com a mão, um olhar, enfim. E se o importante é ter um líder, tá? Se a banda não tem, definam. Ah, é o fulano que vai reger. Tá? Se tem o líder, músicos, vocal, olhem pro líder. Quem lidera a música, quem diz o que vai acontecer é o regente, é o líder. Entenderam? Então aqui a gente falou na música no geral. Na próxima aula a gente vai falar sobre o papel de cada, como é que cada instrumento vai se comportar nesse quesito. Em dividir a música, em respeitar cada parte da música. Isso aí na aula de amanhã daí. Mas acredito que nessa vocês entenderam bem, né? Então, ó, como. Opa. Então, como atividade, assim, ó, percebam,
para amanhã, já que é amanhã a aula, não tem muito o que a gente fazer, é pouco tempo, né? Então, assim, ó, escutem, pode ser até agora, peguem e botem um hino ali depois da aula, escutem o hino, escutem as partes, o que cada até notem o que cada instrumento está fazendo em cada parte. Como é que está sendo a construção da música, enfim, entenderam? E anotem, estudem a música em si. Até depois pega e toca, anota a cifra, faz, ensaiem uma música, vocês fossem, tipo, o regente tivesse pedido para vocês pegar para tocar no coral, tá? Ensaie, tipo, pega tudo, tudo, exatamente tudo. Para tocar a música do início ao fim, exatamente como a música é, tá? Façam um ensaio em cada, né? Fazer um ensaio de verdade. Ó. Não, ensaio não é só tocar, é estudar a música. Então, peguem vocês aí agora, depois da aula, amanhã, e ensaiem a música. Façam um ensaio de verdade, bem aprofundado mesmo. Que é isso. E cuidando, é detalhes, tá, pessoal? Talvez é assunto que nem eu falei antes, é assunto que já é do conhecimento de todos, mas esses detalhes, coisas que a gente já sabe e não faz, esses poucos detalhes que fazem uma grande diferença na hora de tocar, tá? Como banda, entenderam? Então, estudem certo, se respeitem a liderança, o regente, enfim, quem está na frente, tá? Cuidando desses pontos, pequenos detalhes, assim, ó, a música se transforma de uma hora só respeitando, só respeitando a regência. Original. Deixa eu ver aqui que eu fechei o chão. Quanto mais respeitar a música original, mais difícil de errar. Exatamente. Exatamente isso. Só respeitar a música. Se todo mundo iniciar a música certa, a música original, é difícil ter complicação depois, né? Só pegar certinho a música. Entenderam, pessoal? Eu acredito que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí. Eu tenho um tempinho. Daqui a pouco tem da aula. Entendido? Ó, vou mostrar aqui. Só tô lembrando do vídeo. Esqueci de mostrar na aula passada. Eu lembrei agora. Ó, vou mostrar um vídeo para vocês, um exemplo bem prático. Esse aqui é um grupo aqui da nossa área. A gente saiu antes do culto, a gente definiu cada parte certinha, e aqui é na hora do culto. Ó. Bem certinho as paradinhas, tem um trecho só, não tem ele exatamente completo. Mas vou mostrar para vocês aqui, vai dar para ver bem. Deixa eu baixar aqui, vamos comentando. Baixar, cheio. Eu não posso ligar a câmera aqui, mas eu vou falar no. Vocês reparem bem o que a gente tá fazendo ali. Eu sou o Samuel, tá? Quem não sabe, do teclado ali. Cada um tá fazendo a sua parte. A bateria tocando baixo, né? Tem uns efeitos do baterista que eles tocam alto, né? E ali o baterista tá controlando. Ali, eu acho que pra gente se acertar levou uns 6 meses, né? Até a gente conseguir deixar todo mundo no mesma forma de tocar, né? Sim. Mesmo espírito ali. Até as vozes encaixaram. Acho que a Miria tá aqui, né? A Não Miria sei, é eu que não canta vi. ali também. Mas dá uma olhadinha pra vocês verem como é que ficou. É. Samuel falou, é bem verdade. Ele demorou um tempão para se encaixar certinho. Isso é o ideal, tipo, tem lugares que a gente vê que cada dia é um músico diferente, cada, cada culto não tem um grupo definido, né? Ah, mas a gente tem que chamar todo mundo, tipo, dar oportunidade para todos. Tem, mas é bom ter um grupo definido, senão, tipo, vai variando sempre e nunca nem. Tipo, tem vários grupos, mas nenhum consegue se entrosar. Porque cada dia é um músico diferente tocando junto, entendeu? Então, o bom é ter uma banda um pouquinho definida, pelo menos para ensaiar todo mundo junto. Entendeu? Ah, a Miriam tá aí também. Miriam que eu falei da regente do vocal. Estamos ensaiando. Ó, vou mostrar aqui. Já abri o vídeo. Depois comenta alguma coisa se bacana. Se quiser. Ó, só me confirma se todo mundo tá vendo. Deixa eu fixar ela aqui também. Ah, já tá fixado. Deixa eu me tirar da tela. Estão vendo? Fiz um, não consigo. Ah, consigo.
Estão vendo? Sim, sim, sim. Cresce a tela aí. Ah, tem como. Aê! Tá, só, eu vou soltar um trechinho e só vejo se vocês estão ouvindo bem. Não? Tem que ligar o áudio. Devia ter silenciado aí. Ah, tá, peraí. Eu acho que eu partilhei errado, então. Hum, peraí. Ah, tá, peraí. Segundo. Entendi o que aconteceu. Show. Agora vai dar. Estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Estão me ouvindo? Sim, né? Matheus, tá, ali, show. Agora vocês vão ouvir. Estão vendo? Eu perdi a visão de todo mundo aqui. Confirma se estão vendo. Só dá play. Tá play? Tá. Tá dando uma travada aqui. Vê se tá escutando aí. Estão escutando? Sim, pode Show. dar Tá. início. Agora valeu. Vamos lá. De acordo. Esse é o trecho. Vocês conseguiram ouvir bem? Vou botar só mais uma, caso alguém não. Que é bem curtinho. Vocês perceberam que a gente cresce junto, faz paradinha junto. Ninguém tá fazendo sozinho, né? Por quê? Porque foi ensaiado, entendeu? Não é tipo, a gente tentou dar sorte ali sem querer, todo mundo acertou junto. Não, a gente saiu antes, bem sincronizado, exatamente. Tipo, mas fizeram o quê? Toca 300 anos junto. Não, a gente só ensaiou, entendeu? Cara, tem aquela coisa de toca um tempo, a gente toca uns 6 meses junto, esse grupo. Todo mundo no seu tempo, respeitando, né? Tem a bateria não fazendo muita coisa louca. Vocês estão vendo aí, né? Não sei se parou de partilhar. Tirar aqui o vídeo. A bateria não fazendo um monte de coisa louca, tava fazendo o quadradinho ali, tocando com a banda, né? Aí não aparece muito ninguém, aparece a música só. Bem moderado. É exatamente, a ideia é essa, né? E era alguma coisa de muito mirabolante? Não. É só ensaio, estudar a música e tocar certo. Entenderam? Entendeu? O Samuel, tem algum exemplo ao contrário? Eu acho que não, né? Pra ver se dá tempo de mostrar aqui. O nome do hino, Jéssica? Não sei. Ô, Miriam, tu tá aí, tu sabe? Eu não lembro. Eu tava tocando contrabaixo, Simone. Mas tem exemplo do hino. Consegue mandar um ali, um? Amor, cara.
Olha, eu tenho uns 3.000 vídeos. Não vou conseguir achar aqui. Mas se tu ver no link que eu mandei lá, tu vai achar. Link. Tá, peraí. Vou mostrar mais um vídeo para vocês, já vão acabar. Ah, não achei o link. Bom, já tá acabando o tempo, eu tenho que dar aula também já. Então, assim, amanhã eu mostro, tá? Me lembrem amanhã que eu mostro, eu dou uns exemplos ao contrário disso que eu falei aqui, tá? Eu separo os vídeos e já monto certinho. Entenderam, pessoal? Ficou bem explicado? Vamos colocar em prática? Não adianta entender, ouvir e não começar a aplicar. Agora é aplicar e... Ah, se alguém da banda não tá aqui, avisem, manda o link do vídeo para o pessoal ver também, tá? Porque só vocês se respeitar não vai mudar muita coisa. Se a banda toda tiver toda desorganizada, vocês organizados, aí não faz muita diferença, né? A banda inteira tem que estar sincronizada. Entenderam? Que Deus nos ajude. Não, mas vai dar bom, vai dar bom. Acredito que vai dar bom sim. Show. Maravilha, entendido e anotado. Isso aí. Eu vi um pessoal, claro, não tô vendo todo mundo, mas eu fico com o pessoal que tá com a câmera aberta anotando as coisas. É isso aí, tá? É um estudo. É um estudo, é uma aula aqui, né? Um aulão. Então, o que der, anota aí para gravar. E depois assistam os vídeos. Quem não viu, assiste ali depois que tá tudo salvo no YouTube. Eu vou mandar os links, eu vou postar essa gravação, depois mando os links para vocês ali certinho, das duas gravações. Deixa eu até parar a gravação aqui.